Meu Deus, não fazem isso. Aparentemente, por Moçambique ser um Estado de direito democrático, a existência de uma cúpula que está a dialogar dá a ideia de que se está a transcrever, não é, este exercício, não é, democrático, que é falar que as pessoas se entendem, que as pessoas aceitam que podem ouvir não é, as opiniões uns dos outros. Aparentemente soa positivo, não é? Que Moçambique tem uma positiva caminhada rumo à paz, rumo à estabilidade, em virtude de que as pessoas entendem que é conversando que a gente se entende. Mas isto esconde uma questão de base que entristece-nos. Eu vou até buscar aqui uma frase de uma jornalista sul-africana que ela entrevistava um moçambicano, que prefiro não trazer aqui o nome, dava a ideia de que começava-se a falar do diálogo entre os candidatos presidenciais numa altura em que o Conselho Constitucional não se tinha pronunciado. Então, uma das temáticas que vinha era sobre o desfecho do processo eleitoral. E ela perguntava assim, em inglês, não é? Afinal, os votos não contam-se, negociam-se. Quer dizer, nós temos uma Constituição da República que diz como é que a sucessão, não é, dos governos é feita. É a partir de um processo, é um sufrágio, é a partir da eleição. Há uma vontade, podemos assim dizer, popular, que deve emanar, deve ser respeitada. E isso não foi respeitado. Nós estamos a dizer, a partir do artigo número 1 da Constituição da República, que Moçambique é um Estado de Direito e de Justiça Social. Portanto, aquilo que é justo é que os direitos das pessoas são respeitados. E não foram respeitados. Nós temos instituições, Moçambique é um Estado, tem as suas instituições, tem os seus órgãos, que deveriam funcionar de uma certa forma. E eles não funcionaram desta forma. E não se pode dizer que foi um mero erro. Eu posso até buscar, não vou deixar a CNN de lado, ir buscar os eventos de 2023, em que nós tivemos um acordo, este nome eu posso citar, que é o Borges Nhamir, num podcast, ele a rasgar o acordo de 2023, a dizer que isto é um lixo. Em virtude de quê? De que havia conclusões que não se baseavam no direito. Se o nosso Estado é de direito, não se baseava no direito, ou por outra. As premissas essenciais para haver um acordo, que é uma sentença, uma delas está vertida no artigo 158 do Código de Processo Civil, que é a fundamentação, que é para afastar a possibilidade de se interpretar aquelas decisões como sendo pessoais ou arbitrárias, não estava lá. Por que votos que eram do engenheiro Venâncio foram dados ao Razak Panic? Não há nenhuma justificação em relação a isto. Portanto, só por isto era suficiente para rasgar aquele acordo. Nós temos um outro princípio que diz que, isto também de acordo com o próprio Código de Processo Civil, que diz que os juízes são elementos da própria comunidade. Ou por outra, se esta juíza, presidente do Conselho Constitucional, cometeu alguns erros em 2023, era suposto, sendo membro desta comunidade, tendo percebido que os cidadãos rasgaram aquele acordo, posso também citar o parecer da Ordem dos Advogados, que foi no mesmo diapasão do Borges Nhamir. Era suposto que em 2024 os erros não se repetissem. Então, nós tivemos também um acordo em 2024 que foi neste diapasão. Então, significa que as instituições de Moçambique não estão a fazer o seu papel. Portanto, nós temos neste momento um diálogo, mas não era necessário termos um diálogo, era só respeitar as leis. Portanto, aquilo que transparece ser um exercício de democracia, no final de contas, é a aceitação de que estas instituições podem continuar a prevaricar, que no final de contas elas vão sentar para dialogar. Dizer, isto é uma aberração por completo.
É por isso, e eu até posso entender que é por isso que alguns atores, neste caso o engenheiro Venâncio e todos os venancistas, não entram para este tipo de debate. Porque nós temos que discutir por que nós estamos a ser forçados a dialogar. Não tem, eu não entendo como é que nós temos que dialogar sobre a forma como a eleição teve o seu desfecho, quando as premissas já estão incorporadas na nossa lei mal e nas outras leis, não é? Incluindo as leis eleitorais. Portanto, não se entende isto. Há quem está a bater palmas e diz que sim, senhora, em Moçambique as partes sentam e se entendem. Mas deixa de lado este desvirtuar das instituições, que é uma coisa que acontece de forma dolosa. Eu estou a fazer, como eu fui buscar os elementos de 2023 e 2024, eu podia recuar 30 anos para dizer que este exercício de usurpação do direito das pessoas, a deturpação, não é, do sentido e das competências das instituições, tem sido frequente. Portanto, esta recidiva, esta reincidência, não é, em violar, em fraudar aquilo que é a essência das instituições, é que tem estado a levar nós a termos o quê? Constantes diálogos, constantes negociações, constantes sentadas para discutir o quê? A quinta pata do gato. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,